Olá, meus queridos e amados irmãos, da paz do Senhor a todos vocês que sempre estão conectados conosco. Um abraço maravilhoso do Cícero com gostinho de vitória. Vamos para mais uma reflexão aos nossos corações. Vamos que vamos, meus queridos. Quero que você que não é inscrito se inscreva no canal. Se você gostar do nosso trabalho, deixe o sininho ativado aí para não perder nenhum dos próximos vídeos. Também, divulgue o nosso trabalho para todos os seus amigos. Vamos junto para o nosso vídeo de hoje. Esse vídeo está bombástico. Vamos ouvir até o final, para a gente estar tendo um gostinho realmente de como que é o vídeo para a nossa meditação. Abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de João, nós vamos observar que o Senhor, Ele escreve a respeito do princípio de tudo, dizendo que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas nós não queremos ficar em João, nós vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, certo? Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 13 para a nossa meditação. E nós vamos analisar o que o Evangelho de Mateus 5 e o versículo 13 adiante, ele diz para a gente. O evangelista Mateus, ele escreveu algo interessante para nós. Jesus estava, como diz, no Sermão da Montanha, estava fazendo o Sermão da Montanha, como as pessoas costumam dizer. E no versículo de número 5, ele já está no sermão, dizendo ali muitas coisas. Mas o que nós queremos ficar é com o versículo de número 13, a seguir, que diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. No versículo de número 14, ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E no versículo 16, nós vamos ver algo que está se cumprindo, que é para que venhamos dar testemunho daquilo que é a palavra, daquilo que nós somos. Mas no versículo de número 15, ele vai dizer o seguinte: não se coloca a lâmpada embaixo do alqueiro, mas sim em cima do velador. Ou seja, existem vários ambientes numa casa. Nós podemos observar que o Senhor vai dizer que eu e você, nós somos o sal da terra. Ele diz com todas as letras: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele repete dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Eu estava falando que João, ele escreveu a respeito do que Jesus era. Ele vai dizer que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. Ele vai dizer que ele era a luz dos homens, e os homens preferiam mais as trevas do que a luz. O homem amou mais as trevas e não amou a luz. Ele vai dizer que as trevas não resplandecem, ou seja, mas a luz resplandece nas trevas. Aí ele vai dizendo em Mateus o seguinte: o que nós estamos escrevendo para você nessa mensagem, para que você venha entender o que Deus ele quer para a nossa vida. Às vezes nós não paramos para entender e analisar os preceitos bíblicos para nossas vidas e os requisitos que a Bíblia prepara para nós. Mas ele vem dizendo para nós que ele é a luz do mundo. Ele vai dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. É algo que muitas vezes nós não conseguimos explicar, algo que muitas vezes nós não conseguimos entender a respeito do que o Senhor Jesus fala.
mas ele foi muito profundo naquilo que ele ensinou para os seus apóstolos, aquilo que eles escreveram a respeito de Jesus, a respeito de quem era Jesus, as características do que Jesus fazia. E nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele vai estar em reunião ali, onde tem muita gente ali, e ele estava pregando para aglomeração de pessoas, ou seja, para multidões de pessoas. E ele disse que as pessoas que crerem na palavra, louvado seja Deus, elas são bem-aventuradas. Está na hora de entender. Porque o Senhor diz que nós devemos ser a luz do mundo. Entendeu, queridos? Ele diz no versículo 16: e assim resplandeça a vossa luz. Entendeu, meus amados irmãos? E nós devemos entender que é como se ele dissesse: olha, você tem que dar testemunho. Ele diz que para que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja, entendeu? O testemunho do que nós estamos fazendo é um sinônimo de vida para a gente. Entendeu, queridos? É necessário que os homens vejam a nossa luz brilhar, a luz que está em nós, para que nós possamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Com a sua luz brilhando, você vai dar testemunho de quem é o Senhor, e a sua luz vai resplandecer sobre a nação, e muitos glorificarão o nome do Senhor através da sua vida. Paulo, ele teve bons testemunhos diante da sociedade, diante de muitas multidões que viram, que ouviram, que assistiram o apóstolo Paulo anunciar o ID do Senhor, e muitos ficaram perplexos ali e se converteram ao Evangelho. O evangelista Mateus, ele escreve que a vossa luz, ou seja, que a nossa luz, ou seja, a vossa luz resplandeça, para que o seu bom testemunho venha fazer com que eles glorifiquem ao nome daquele que criou você, daquele que enviou você para anunciar o ID do Senhor Jesus. A cada dia Deus, ele tem um novo aspecto de vida, e assim resplandeça a vossa luz. Louvado seja Deus sobre os homens, entendeu? Para que eles venham entender o que é que Deus quer para a sua vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e venham glorificar o Senhor. Eu estou conjecturando várias palavras. Você está entendendo? Mas o evangelista Mateus, ele escreve: e assim resplandeça a vossa luz. Louvado seja Deus. É necessário que a nossa luz venha resplandecer. É necessário que venhamos batalhar. É assim que nós temos que fazer. Deus, ele tem pressa que nós venhamos fazer com que a nossa luz brilhe. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que possa ver as boas obras, as suas boas obras, e assim glorifiquem o Pai. É promessa de Deus. Você está entendendo? O Senhor, ele quer te usar. Mateus escreveu: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas ao contrário, o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Louvado seja o nome do Senhor. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Louvado seja Deus, para que eles vejam, louvado seja Deus, as suas boas obras, e glorifica ao vosso Pai que está nos céus. É isso aí que Deus quer. Nós temos que analisar aquilo que é necessário para a nossa vida. Meus amados irmãos, nós estamos precisando se aproximar de Deus cada vez mais, para que a nossa luz venha brilhar a todos os momentos, lembrando para você: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e assim glorifique ao vosso Pai que está nos céus. É necessário ter o entendimento e o consenso. Entendeu? É necessário ter um bom senso de dar testemunho dessa palavra. É o que Jesus escreveu. Jesus estava numa multidão ali, ele estava pregando em um deserto ali, e nós vamos ver que havia grande multidão para ouvir, louvado seja Deus, o que o Senhor estava pregando. E Mateus escreveu, louvado seja Deus, o que o Mestre falou para mim e para você nos dias de hoje. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas obras sejam vistas por eles, e para que eles venham glorificar o vosso Pai que está nos céus. É muito interessante, nós temos que meditar. Assim, a minha luz e a tua luz tem que brilhar diante de Deus. Amém, queridos? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim veja, para que eles vejam, assim vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É uma palavra digna de ser meditada, uma palavra digna de ser aprendida. Eu tenho certeza que assim como eu estou aprendendo, através do incentivo de estar colocando essa reflexão, eu tenho certeza que você também está aprendendo algo da parte de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras, louvado seja Deus, e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. É isso que Deus quer, que nós venhamos demonstrar que somos verdadeiros servos do Senhor, que anuncia a palavra de Deus em todos os momentos, para que nós possamos entender. E eu vou trazer um versículo que o apóstolo João escreveu no seu evangelho, lá no capítulo número 8, que fala para nós o seguinte. Vamos lá ver o que é que João diz a respeito de algo que é necessário que venhamos dar testemunho do que o Senhor ele falou, ele quer para nós. Você está entendendo? João ele escreveu também algo falando. Olha só o que o Senhor Jesus falou também em reunião. Olha só, ele diz o seguinte: nós falamos que assim brilhe, ou seja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, lá em Mateus, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E o Senhor Jesus dizendo, Jesus falando para os judeus que criam nele, o seguinte, ele dizendo para os judeus ali da época, ele disse: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É necessário que a luz do Senhor Jesus ela venha brilhar em nós, para que as pessoas venham ver e para que nós venhamos ser verdadeiramente filhos de Deus. Ele dizendo o seguinte no versículo número 31 do Evangelho de João, ele diz o seguinte: e Jesus dizia para os judeus que criam nele: se verdadeiramente permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos. É como se ele dissesse que eu e você, nós temos que permanecer na palavra de Deus. Nós temos que entender, meus amados, nós temos que entender que o Senhor ele quer o melhor para as nossas vidas. E ele escreve no versículo número 32, para nós não perder o foco, dizendo o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, no mesmo capítulo, e o versículo que fala conosco a respeito disso. Então nós temos que ter o entendimento expressivo da palavra de Deus. Então assim brilhe, assim resplandeça, dá o mesmo sentido, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as boas obras, louvado seja Deus, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Entendeu, queridos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os evangelhos, não só o evangelho de Mateus nem de João, mas todos os evangelhos, a Bíblia Sagrada como um todo, está trazendo para nós um sinônimo de vida viva,
para que nós possamos entender o que Deus tem para nós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Entendeu, meus amados irmãos? Eu então não pode colocar a lâmpada debaixo do alqueire, como você queira entender, mas sim no velador, para que ela venha iluminar todos que estão na casa. Você comparado a essa luz. Não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueiro, mas sim em cima do velador, para que ela venha dar luz a todos que estão na casa. Você é considerado essa candeia. Será que você entendeu? Jesus falou para você: não se coloca. Assim como ele disse que você é uma cidade e não se pode esconder você, porque você está edificado sobre o monte. Quem é o monte, Cícero José? O monte é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que aqueles que estão firmados no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Pois se a cidade está edificada sobre o monte, ninguém vai destruir essa cidade. Daniel falou a respeito do rei que nunca, louvado seja Deus, perderia o seu reino. Jesus Cristo, este Rei da glória que te ama e que tem sempre, louvado seja Deus, uma palavra de vida eterna para você. Falar de Jesus traz sempre uma emoção ao nosso coração, pois nós temos o entendimento daquilo que nós precisamos. O Senhor Jesus Cristo, ele falou para nós, louvado seja Deus, a respeito do que a palavra do Senhor Jesus, ele fala: e nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, para que ela venha iluminar todos os que estão na casa. Você é essa candeia, e aonde você passar, firmado na rocha que é Cristo, a sua luz tem que brilhar. Aonde você for, a rocha vai junto com você. Aonde você for, os montes vai junto com você, pois o Senhor Jesus é o monte, louvado seja Deus, que te acolhe, o monte que te apoia. Ele é alguém que, louvado seja Deus, a cada dia edifica a sua vida. Talvez muitas pessoas não entendam o significado do que é o monte no mundo espiritual, e Jesus Cristo declara ele como monte. Ele é a palavra, ele é a fonte da vida. Ele tem vários símbolos de comparação, e quando uma das coisas que ele compara é: eu sou pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome, e aquele que não tem fome sempre é fortalecido, pois o alimento é preciso e é rico em várias vitaminas, e o Senhor tem essas todas vitaminas no mundo espiritual. Então ele se declara como o pão da vida. Ele diz também: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede. Aquele que tem a água, aquele que está saciado da sua sede, ele pode caminhar mais de 1 milha, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e ele é comparado também como a água da vida. E se você bebeu desta água, jamais você vai ter fome, jamais você vai ter sede. Essa é a palavra que eu tenho trazido para você. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você é a cidade. Jesus Cristo disse: nem coloca-se, nem se acende, louvado seja Deus, a lâmpada ou a candeia, como você queira entender, e coloca debaixo do alqueire, mas sim em cima do velador. Louvado seja Deus, para que ela venha iluminar e dar luz sobre a todos que estão na casa, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, louvado seja Deus, as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tudo isso é requisitos dados por Jesus. Tudo isso é requisitos dados por Jesus para que nós venhamos entender. Eu espero de coração que essa palavra venha falar com você, que essa palavra venha falar ao teu coração, e que o Senhor possa sempre estar abençoando a sua vida cada vez mais ainda, com a bênção do maior milagre, em nome do Senhor Jesus. Jesus falando para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você está sobre Jesus Cristo, você tem que resplandecer, a sua luz tem que brilhar, você tem que estar em cima, louvado seja Deus, do velador, para que todos que estiverem ao seu redor sejam também iluminados, ou seja contagiado com a sua luz, pois o Senhor Jesus fala que
A luz resplandece nas trevas. Quem é a luz? Jesus Cristo. Quem escreveu? O apóstolo João. Ele escrevendo que a luz resplandece nas terras. Jesus é a luz dos homens. Ele resplandece as trevas. Ninguém pode apagar a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa luz que está em você, ninguém pode apagar, pois é o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe com a bênção do maior milagre.